Pessoal, dando continuidade aqui aos povos da Antiguidade Oriental, os hebreus, que vão se destacar justamente pelo judaísmo e por ser a Bíblia, o Antigo Testamento, a principal fonte escrita de estudo dos hebreus, eles vão se desenvolver em 3 grandes períodos históricos da Antiguidade: o patriarcado, o juizado e a monarquia. E o que é importante nós destacarmos nos hebreus rapidamente? Eles vão se desenvolver na região de Ur, lá por volta de 1900 a.C. O Abraão, que é o primeiro patriarca, conduz o povo hebreu para a Palestina, onde já haviam os cananeus, enfim, haviam outros povos. O Abraão tem o filho Isaac, e o filho do Isaac é o Jacó, que muda de nome para Israel e tem 12 filhos. Um desses filhos, o José, é vendido para mercadores egípcios, vai para o Egito, interpreta um sonho de um faraó e acaba tendo prestígio, tendo inserção no governo egípcio. Eles viviam basicamente da agricultura e da domesticação de animais nas margens do Rio Jordão. Só que por volta de 1750, tu tens uma grave crise de seca e os hebreus, conduzidos e articulados pelo José, eles fogem da seca e vão para o Egito, que é justamente junto com a invasão dos Hicsos, no Médio Império. E durante essa administração Hixa no Egito, os hebreus acabam participando. Por isso que quando os Hicsos são expulsos, os egípcios, eles identificam os hebreus como parte dos Hicsos e são perseguidos e escravizados. E aí o Moisés, lá por volta de 1200, 1250, reconduz o povo hebreu do Egito para a Palestina, um episódio que ficou conhecido como Êxodo. Quando eles retornam do Egito, tu tens outros povos e aí tu tens o poder dos grandes militares, a importância dos grandes militares, chamados de juízes. Se estabelecem, antes de se estabelecer definitivamente na Palestina, tu tens a centralização política na mão do rei, da monarquia, do monarca, a realeza, que o principal deles é o Salomão, que vai criar as festas religiosas, enfim. Tu tem antes o Davi, mas o Salomão é o mais importante dos hebreus. Após a morte de Salomão, tu tens o cisma, e aí o reino de Judá e o reino de Israel são invadidos. Depois tu tens os romanos conquistando, causando a diáspora. Nós vamos ver tudo isso na aula de hoje. A história contada no Antigo Testamento da Bíblia. Torá, composto pelos 5 primeiros livros bíblicos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, viviam de pastoreio na Mesopotâmia, no início, partiram em busca de água e boas pastagens conduzidas por Abraão, que é o primeiro patriarca, governados por patriarcas, juízes e reis. Organizados em comunidades lideradas por patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, fome e seca obrigaram a ir para o Egito, onde viviam como escravos. Fugiram do Egito, liderados por Moisés, caminhando pelo deserto por 40 anos, o Êxodo. Abriu o Mar Vermelho, Moisés recebeu de Deus as tábuas com os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. Aí eles estão retornando para a Palestina e tu tens o conflito com os povos que lá viviam. Disputa pela terra prometida. De volta à Palestina, tiveram que lutar para reconquistá-la. Escolheram os chefes militares, políticos, religiosos, os juízes para comandá-los. Josué, Sansão e Jacó. Sansão, os principais adversários eram os filisteus. Dalila ajudou a destruí-los. E aí tu tens a monarquia. Observem comigo aqui. A monarquia durou praticamente um século e o rei centralizava o poder político.
religioso e militar. Saul, o primeiro rei, para não sucumbir nas mãos dos filisteus, se matou. Davi promoveu inúmeras campanhas militares, unificou as tribos e estabeleceu a capital em Jerusalém. Em 966 a.C., assumiu a monarquia Salomão, que pegou um império consolidado. O novo rei construiu o Templo de Jerusalém, além de estabelecer algumas festas religiosas, como Sabá, sétimo dia, comemoração do sétimo dia, a Páscoa, que é a comemoração do Êxodo, Tabernáculo e Pentecostes. Após a morte do Salomão, como eu estava dizendo, tem o cisma hebraico, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel, capital em Samaria, governado por Jeroboão, em 722 a.C., conquistada por Sagão II dos assírios. Reino de Judá, duas tribos ao sul, capital em Jerusalém, governado por Roboão. Em 584, foi invadida pelos caldeus comandados por Nabucodonosor. Foram conduzidos para a Caldeia, cativeiro da Babilônia, que é o episódio bíblico conhecido como cativeiro da Babilônia. Em 529 a.C., os persas, liderados por Ciro, invadiram o sul da Mesopotâmia e liberaram os hebreus, que foram reconduzidos para a Palestina. E aí tu tens as invasões romanas. Cristo, quando nasce, a Palestina já é uma província romana. Sempre eles invadem antes de Cristo, depois de Cristo em 70 depois de Cristo e, por fim, em 131, o imperador Adriano, 131, 134, uma coisa assim. O imperador Adriano Romano invade, causando a dispersão do povo hebreu pelo mundo, o que se denominou de diáspora. O que foi a diáspora? Foi a dispersão dos hebreus causadas pelas invasões romanas. A última grande invasão, no século II, foi do Adriano. Então os hebreus ficam dispersos pelo mundo, sem um Estado, sem uma nação, mas com uma unidade cultural, que é o judaísmo. Eles mantêm o judaísmo. Isso que é importante nós destacarmos nesse momento. Eles mantêm o judaísmo. E ao manter o judaísmo, eles são perseguidos durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, até o início do século XX, quando a Alemanha nazista persegue e mata 5 milhões de judeus, né? Mas eles são perseguidos desde a Idade Média, lá com as cruzadas eles eram perseguidos, mas eles tinham uma unidade cultural e eles tinham um certo desenvolvimento econômico, os judeus ricos, certo? Até eles ficam nessa situação de perseguição e sem Estado até a criação do Estado de Israel em 1947-48, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, resolve criar um Estado para os judeus. Acompanhe esse pequeno texto que eu fiz aqui. Por volta de 131, o imperador romano Adriano invadiu a Palestina, causando a dispersão do povo hebreu pelo mundo. Os hebreus, mesmo sem Estado ou pátria, mantiveram a unidade cultural, religiosa, mesmo sendo duramente perseguidos durante a Idade Média. Somente no final do século XIX, a criação do Estado para os judeus ganhou impulso com o movimento sionista. Logo após a conclusão da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha nazista, a Organização das Nações Unidas, com o apoio do seu Conselho de Segurança, criou o Estado de Israel na Palestina. Petróleo. E aí tu tens um outro problema, que são os conflitos no Oriente Médio. Tá? A partir da criação do Estado de Israel, que é a primeira grande guerra árabe-israelense. Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Desde aquele então, os palestinos passaram a reivindicar a criação de um Estado palestino. Até hoje. Né? Teve a primeira guerra árabe-israelense em 1948,
a segunda em 56, quando Nasser, o Abdel Nasser, que é o presidente do Título Nacionalista do Canal de Suez, fez a Guerra dos 6 Dias em 1967 e depois a Guerra do Yom Kippur em 73. Todas essas guerras, essas 4 guerras, principalmente a de 1967, os judeus vão se expandindo e vão crescendo cada vez mais seu território. E os palestinos vão se dispersando para outras regiões próximas. E por isso que eles reivindicam a criação de um Estado dos palestinos. Para nós compreendermos os conflitos árabes-israelenses que acontecem até hoje, nós temos que compreender a história dos hebreus. Por isso a importância de estudar a antiguidade. Por isso, no caso específico dos hebreus. Porque se nós não compreendermos o que foi a diáspora, por que eles foram perseguidos na Idade Média, nós não vamos compreender a criação do Estado de Israel em 1948. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima videoaula.